Márcio Vieira aqui. O Gerson, ele pratica rugby de cadeira de rodas. Tá? Gerson, qual a sua idade? 47. 47 anos. Há quanto tempo você pratica rugby em cadeiras de rodas? O rugby em específico eu comecei a praticar na época da pandemia, mas daí devido à pandemia a gente não conseguiu ter atividade, e daí realmente eu comecei em 2021, faz pouco tempo, 3 anos. 2021. Isso. Em qual classe você é designado para competir? Então, dentro do rugby de cadeira de roda, é classe 2.0. Classe 2.0. 2.0. Ah, legal. O que te motivou a iniciar a prática do rugby de cadeiras de rodas? Então, na verdade, eu sempre fui atleta, mas de artes marciais. Eu sou mestre de karatê e marrom de jiu-jitsu. Mas eu estava participando do Brasileiro do Pará Jiu-Jitsu e não me lesionei, mais do que eu lesionado. E a médica me proibiu de continuar no jiu-jitsu. E aí eu fui procurar uma modalidade a qual tinha similaridade, na minha opinião, com artes marciais. Aí quando eu vi o rugby, as cadeiras batendo, eu falei, cara, Tem esse impacto, né? esse é o esporte, é como se fosse um esporte de combate. Eu falei, cara, esse é o que eu quero. E aí, Isso que era a próxima pergunta. Como foi seu primeiro contato com o esporte? Do rugby? então, eu conhecia já um atleta que fazia, um cadeirante que fazia rugby. Daí quando eu não pude fazer o jiu-jitsu, eu procurei ele para conhecer o rugby um pouco melhor sobre o rugby. E aí fui ver uma partida de rugby e foi quando eu realmente me apaixonei pela Você modalidade. modalidade daí, né? Ah, bacana. Quais desafios iniciais você encontrou ao começar a prática? Desafios, assim, dificuldades e tudo mais. Calma. Dentro do paradesporto é assim, a maior dificuldade é até o certo preconceito que existe ainda, né? A galera, quando você fala que é um atleta, a galera acha que você não é atleta. Ou escutar. Forma mais secundária. Assim. Ou você escutar, pô, você é exemplo de superação porque você faz isso. Cara, nós não somos exemplo de superação pra ninguém, né? Não, isso o professor Rafael, inclusive, falou, você não pode chegar uma pessoa, tá? Então, nós não somos exemplo de superação, nós somos atletas como os atletas que fazem modalidades convencionais também. Nós treinamos a mesma quantidade de hora, e eu digo pra você, quando a gente vai nas competições, lá tem um outro cadeirante que treina mais que você ainda, e fica tão quanto difícil, da mesma maneira, lá é a mesma. Quantas vezes, agora falando um pouquinho mais de treinamento e preparação física, quantas vezes por semana você treina? O rugby na quadra, quarta, sexta e sábado. Quarta, sexta e sábado, 3 vezes na semana. O rugby na quadra, eu faço musculação todos os dias, e eu toco cadeira 10 km por dia. 10 km na cadeira? Eu faço 7 minutos por quilômetro, por quilômetro, então dá 70 minutos, então 1 hora e 10 minutos. Fugindo um pouquinho, você faz uma dieta, uma alimentação especial? Cara, eu tenho especialização em nutrição tá. então eu faço a minha própria dieta. Ah, legal. A duração máxima, assim, duração média, no caso média dos seus treinos? Quanto que é mais ou menos? 2, 1 hora? Na quadra, a gente faz das 6 às 9, são 3 horas. Na academia é pelo menos 2 horas por dia. E quando eu toco cadeiras 10 km, eu levo 1 hora e 10 minutos. Ah, legal. Como você se preparou fisicamente para lidar com as exigências do rugby e cadeira de rodas? Que é isso, a academia que você falou, né? Isso, porque uma coisa é o nosso corpo, as nossas pernas que são preparadas para fazer esse movimento, né? Sim. No rugby, o nosso braço faz o trabalho das pernas. Sim. Então, a carga é toda no ombro. Se a gente não fizer Trabalho especial trabalho no de ombro, fortalecimento do ombro, manguito, todo dia, aí você se lesiona muito fácil. Então, por isso que a gente faz fortalecimento. fortalecimento muscular focado nos ombros. Isso, e o cardio também, Parte do todo dia que é o para 10 aguentar km, mais ou menos, né? Bacana. Você faz algum treinamento específico fora das quadras para melhorar seu desempenho? Que é uma academia, né? Academia e o cardio. E o cardio, tá. Agora falando um pouco mais da acessibilidade e inclusão, você encontrou dificuldades para acessar equipamentos, locais para a prática do rugby com cadeira de rodas, assim, alguma dificuldade para os equipamentos? Para a prática, é lá na quadra, as cadeiras são adaptadas, tem estagiário, tudo. Eu não tenho esse problema. Eu vou pro treino, por exemplo, eu tenho um carro, então eu consigo ir tranquilo. Quem não tem a condução própria, por exemplo, existe uma grande dificuldade de ir de ônibus aí pro treino, cara. Aí Porque não são todos os ônibus que a têm. acessibilidade e tudo mais fica mais difícil. Mas no caso, graças a Deus, eu tenho essa condição de ter o carro para poder ir pros treinos. Entrando um pouquinho na sua vida particular, a direção do carro, como é que você efetua essa dirige normal? O carro é automático e a adaptação é abaixo do volante tem uma alavanca onde a gente consegue frear e acelerar aqui. Com as mãos daí. Com as mãos, né? Bacana. As pernas aí pra Eu sabia. Na sua opinião, o que ainda precisa melhorar em termos de visibilidade e apoio ao esporte para pessoas com deficiências? A gente inclusive tinha comentado, né, que realmente tem esse olhar secundário, né? Essa é uma pergunta que se eu for responder aqui, o teu vídeo vai levar 60 minutos, né? Mas eu deixo a pergunta para você. Esse ano teve Olimpíadas e Paralimpíadas. Qual modalidade de Paralimpíadas você assistiu? Infelizmente, não sei. E quantas das Olimpíadas você Eu assistiu? assisti alguns. Então, Já começa por aí. você está fazendo a matéria comigo e você não assistiu nenhuma. Mas né? a questão da visibilidade que está crescendo ainda, né? Então, Já- isso. Mas outra pergunta que eu faço.
Quantas modalidades foi passada ao vivo na Rede Globo das Paralimpíadas? Também não sei disso. Uma única. Só uma única? Só o futebol de cego e realmente TV foi aberta, anunciado. você fala, TV TV aberta. aberta. Por quê? Porque eles achavam que o futebol de cego ia ser campeão porque 5 vezes seguidas. Entendi. Aí quando o futebol de cego todo perdeu, Nessa Olimpíada. a final não foi passada Não, daí. e detalhe, né, nessa agora Olimpíada, porque parece que eles não ganharam. Então, mas eles passaram a semifinal que o Brasil perdeu, aí a final já não passou daí, entendeu? E o que eles faziam é do nada, o atleta paralímpico fulano está disputando agora, aí eles abriam rapidinho lá e mostravam. Mas você concorda que no passado era um pouco pior e está melhorando, está aumentando a visibilidade? Tá aumentando, mas tem espaço antes. Legal. Falando um pouquinho de estratégia de jogo agora, como você costuma definir as suas estratégias principais no quadro? Tem algum tipo de estratégia, uma tática? É um esporte coletivo. Então as estratégias são determinadas pelo treinador. Ah, você tem um treinador, um técnico. Isso, por exemplo, ao nosso time hoje, nós temos um atleta da seleção colombiana e nós temos um atleta da seleção brasileira que faz parte do nosso time. Então lá no campeonato, a gente vê vídeos do time adversário, Vocês estudam antes as partidas. olhamos quais são os pontos fracos do adversário e os pontos fortes Você já é o trabalho do técnico também. do técnico, porque nós temos o treinador e também temos esses dois atletas que são selecionáveis, que são da seleção, que tem experiência muito grande. Então o time junto ali já faz estratégia, já alinha, para daí quando entrar na quadra cada um já sabe o que tem que fazer. Estudando o time adversário. Legal. Falando um pouco da competição de desempenho, quais campeonatos você já participou? Como eu entrei em 21, né? Então, em 2021 eu joguei o primeiro campeonato brasileiro, na segunda divisão. Na primeira, cheguei e já fui jogar. Nós perdemos de 70 a 1. 71. Eu nem sabia que dava para fazer tanto ponto no jogo. Isso foi um frustrante, mas aí não mudou no jogo. Aí no ano, em 2022, a gente jogou, não fizemos esse vexame, né? A gente jogou, mas também ficamos em último lugar. Aí em 2023, ainda no mesmo time, nós somos vice-campeão brasileiro, segunda divisão. Teve uma evolução. E aí esse ano nós subimos pro time que aqui eram Titanos e tem o Gladiadores. Aí esse ano eu no caso migrei pro Gladiadores e nós somos vice-campeão brasileiro da primeira divisão. Aí, E nós perdemos simplesmente pro time que foi campeão, é a base da seleção brasileira. o rugby, né, não é do dia para noite que começa um processo. Assim como alguns esportes, né, não é do dia para noite que se torna um bom jogador de rugby. Se você olhar os atletas da seleção hoje, por exemplo, jogam rugby há 10, 12 anos, 13 anos. Pô, bacana, essa evolução foi bacana. Muito gratificante, né? Porque vai aparecendo o trabalho do seu dia a dia, né? Ah, legal. Sua meta, assim, qual é a sua principal meta competitiva? Assim, você tem algum sonho, você tem um desejo de fazer alguma coisa, né? Uma pretensão que você tem? Eu entrei tarde dentro do... Eu estou há 20 anos, né? Eu sofri um acidente há 20 anos. Há 20 anos atrás. Isso, e eu não me aposentei por invalidez, eu preferi continuar na minha carreira profissional. Eu trabalhava, aí em 2021 que eu me aposentei por tempo de serviço, né? Foi quando eu pude me dedicar ao esporte daí. Pô, maravilha, você. Então teve um emprego normal, foi registrado, Sim, trabalhei 25 anos antes do acidente e continuei depois. E desses 25 anos, 6 anos eu trabalhei nos Estados Unidos, já cadeirante. Eu viajei para a Alemanha, porque tudo como cadeirante pela empresa, eu trabalhava na área de engenharia de produção. Pô, eu tenho que te dar os parabéns, porque não é todo mundo que tem a mesma atitude sua, né? De trabalhar, de buscar. Geralmente as pessoas, algumas, né, a grande maioria, iriam parar e aposentar-se. Então eu não sou. Não é seu tipo, então. Então, quando eu aposentei em 2021, e aí agora eu estou me dedicando a fazer o que eu gosto. Então, a minha meta no esporte em específico, eu não tenho mais ambição de seleção, por exemplo, porque eu estou numa idade um pouco avançada. Eu acho que ainda vou jogar mais uns 5 anos, mas eu estou me preparando para ser treinador daí, da modalidade. Legal. Então, em 2 anos, eu tenho formação de geografia, sou formado em geografia, administração e tecnólogo em engenharia de produção, mas agora estou fazendo educação física, estou fazendo mestrado em educação física, né, ao mesmo tempo. Aí eu fiz agora pós em especialização em nutrição, fisiologia do exercício. Então daqui 2 anos eu consigo voltar a formar educação física com mestrado clínico também. Aí eu consigo dar aula de educação física em faculdade e tentar ser treinador. Essa é a minha meta.
preparação antes das competições? Você se considera uma pessoa muito fria? Ou você tem alguma técnica, alguma coisa, assim, pra lidar com nervosismo e pressão? Você me falou que foi vice-campeão brasileiro da primeira divisão. Isso, não vai ser tempo. Então, o que acontece é o seguinte, cara, como nas modalidades convencionais, a pressão é a mesma coisa. Mesma coisa. A gente não era favorito, a gente nem esperava que a gente fosse vice-campeão. Então a maneira que a gente. Cara, a partir do momento que lembra que eu falei que a gente estuda os adversários? Quando você estuda e sabe quando cada um vai jogar, e você entra na quadra e vê que aquilo que você planejou está acontecendo, Tá dando certo. é quando, né, você, no próximo jogo você já fala, cara, mas estamos fazendo a coisa certa, é só fazer igual. Calma, mantém. Essa parte mental do jogo é muito importante. É o diferencial, Mas o mesmo é estudar o que conselho você daria para uma pessoa que é iniciante ou que pretende iniciar rugby em cadeira de rodas? Pela sua experiência, né? O que você falaria para essa pessoa que ela deve lidar inicialmente? Eu sempre, quando chega atleta novo, eu falo, o rugby você não aprende do dia para noite. Eu ainda não sei jogar no meu ponto de vista de 3 anos. Eu acho que ainda tem muito para melhorar. Não sei nem se eu vou ter tempo hábil de chegar no nível que eu gostaria, porque leva tempo. Então a pessoa tem que ter paciência e confiar no processo. Paciência, e não desistir no meio do caminho, porque vai acontecer. E um bom mentor também. Cara, você vai entrar na modalidade, vai chegar lá, você vai olhar a galera jogando, você olha uma pessoa que tem a mesma classe funcional que a tua. Pô, aquele cara tem a mesma classe que a minha, então e se ele consegue fazer, eu também consigo. Não adianta você olhar uma pessoa que tem uma classe funcional diferente e achar que você vai fazer igual. Falando um pouquinho da saúde e da prevenção de lesões, você realiza algum tipo de recuperação específica após os treinos ou competições? E como você cuida da saúde física e mental ao longo da temporada? Cara, a recuperação assim, depois do jogo, da prática? Nos treinos, cara, normalmente o que a gente faz? A gente põe gelo nos ombros, eu costumo quando chegar, eu saio do treino. Mesmo sem lesão? Eu sempre coloco já para preventivo mesmo. A recuperação muscular. Isso. E aí no caso, por exemplo, a gente tem que fazer uma alimentação com bastante proteína para você poder fazer esse trabalho dos músculos, né? De fortalecimento. Principalmente do ombro, você falou. Isso. E aí as academias, que se você não fortalecer o manguito e pensar só ir para quadra e não fortalecer na academia, com certeza a lesão vai vir. Parte mental também? Algum tipo de treino? Ou é mais a parte física mesmo? O mental, isso é muito intrínseco, né? De cada pessoa vai lidar de um jeito, cara. Cara, eu treino, me dedico e quando eu não tô lá, cara, eu vou fazer outras coisas que eu também gosto de fazer, cara. Eu acho que é a maneira que a gente faz. Cara. Falando um pouco das perspectivas de evolução do rugby em cadeira de rodas, né? Como você percebe a evolução do rugby em cadeira de rodas nos últimos anos? Assim? Como eu te falei, como eu só tô há 3 anos na modalidade, se eu pensar assim, eu não seria a pessoa ideal para responder isso. Sim. Porque a modalidade está no Brasil desde 2008. Mas como eu estou fazendo meu mestrado é dentro da área do rugby cadeira de rodas. Então você pode falar pra gente. Eu já li uns 40 artigos só aí nas últimas semanas, então eu estou conhecendo toda a história do rugby. E realmente... Está crescendo. É bem legal, cara. Existe uma evolução grande. Muito grande. Inclusive, se você olhar, pegar os campeonatos brasileiros, inclusive nos últimos 3 anos que seja, o nível que eram as competições, tinha 1 ou 2 equipes fortes, o restante era fraco. Esse campeonato brasileiro tinha uma equipe que realmente estava um pouco fora da curva, da primeira divisão, mas as outras 5 eram o mesmo nível, qualquer uma delas poderia ter ficado em segundo lugar. Tá? Não tem jogo fácil. Sabe? Não tem jogo fácil. É um bom sinal, senão está crescendo mesmo, né? Você tem várias equipes competitivas, né? E igual agora, dia 4 de dezembro, a gente vai estar no Espírito Santo jogando a Copa dos Campeões. Vão ser 8 equipes. Você vai perguntar quem vai ser o campeão? Alguns vão falar a equipe X. Agora, quem vai ser o segundo? Quem vai ser o terceiro? Tem várias. Cara, está muito nivelado. Isso é muito importante, principalmente no Brasil, né? Nossa. Falando um pouco das experiências com qual foi o momento mais marcante da sua carreira no rugby em cadeira de rodas? Você teve algum momento que você falou assim, esse momento é especial para mim, foi uma conquista muito grande?
momento mais marcante para você? Cara, eu não consigo escolher um momento, né? Esse dia teve um jogador dando uma entrevista, qual foi o teu gol mais bonito? O cara falava, ele não, lembrou do outro, não conseguia escolher. Eu diria que foram 2 momentos. O ano passado, quando a gente foi vice-campeão, porque assim, quando eu comecei, o primeiro jogo que eu joguei, perdemos 71, como eu falei. Aí o primeiro momento legal foi a primeira vitória. Nós jogamos lá o campeonato inteiro e perdemos todos. Nós ganhamos a primeira vitória, eu falei, cara... Foi importante. Cara, a gente é um passo ganhar. a mais, é um passo a mais. E aí depois nós fortalecemos, fomos lá e ficamos em segundo lugar no passado da segunda divisão, onde ninguém esperava, a gente quebrou todas as bandas. E aí esse ano agora foi muito legal também ficar em segundo lugar na da primeira divisão. Então assim, são 3 tops, né? A primeira vitória, o segundo lugar na segunda divisão e o segundo lugar na primeira divisão. Muito legal, tá? E aí, para finalizar, daí, como o esporte impactou na sua vida pessoal e profissional e benefícios do rugby, assim, que trouxe de bom assim, pessoal, você tirar do rugby, o impacto que ele teve na sua vida pessoal, profissional, o principal, você vai benefícios de estar desenvolvendo no rugby. Cara, não é nem o rugby, vou falar assim pra você, está dentro de uma modalidade, né? A pessoa, tem pessoas que vivem fazendo fisioterapia, não precisa viver fazendo fisioterapia. Porque, Praticam muito isso. cara, a gente tá na academia, a gente tá fazendo modalidade, a gente tá tocando cadeira e, cara, isso aí muda toda a sua qualidade de vida. Eu hoje, por exemplo, a maioria das pessoas que eu conheço andante... Não faz o que você faz, é isso? Não. Falando francamente. Vivem doente, eu não fico doente, cara. Eu tenho resistência, entendeu? Entendi. Mano, cara, tá todo mundo... Por mais que a Covid saiu, por exemplo, você não se escuta a galera pegando Covid ainda, não sei o quê, dá uma gripinha, tá tudo morrendo, cara. Olha, eu tô de regata aqui, ó, cara, tá jaquetão ali com frio, você tá bem. Cara, Pauleira. você fica bem, você se sente bem, igual todo mundo faz atividades convencionais também, né, cara? Você fazer atividade física muda 100% a qualidade de vida, né? Muito legal, então. E aqui agora nós fechamos, né? Eu agradeço aí pela oportunidade de estar te entrevistando, tá? Desejo tudo de bom e do melhor. Muito obrigado, tá? Tudo bem? E aí? Então aqui estamos aqui com o Gerson, nosso grupo aqui, Mário, Gabriel e Murilo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. E muito obrigado você, Gerson, pela atenção.